Sou o professor Pasquetti, da Universidade de Brasília, estou candidato aqui a Chapa 3 Renova Andes a presidente, nas eleições de 10 e 11 de maio. E a concepção nossa é que o sindicato deve voltar a ser um sindicato, que defenda os interesses concretos da categoria, que seja autônomo em relação a partidos, governos, mas é um sindicato que precisa negociar, propor, pressionar, organizar a nossa base, a nossa categoria. Então esse é o modelo de sindicato, um sindicato para todos, e por isso que nós entendemos que precisa renovar o nosso sindicato nacional. As principais propostas nossas são concretas para a categoria. Salário, a gente entende que é uma questão crucial, nós tivemos uma perda de 27%, recuperamos agora 9%, mas é insuficiente. Carreira, nós precisamos estar revendo a nossa carreira, que foi atacada em 2012, 2015, isso para as municipais, estaduais e federais. O terceiro eixo é a questão dos aposentados e aposentadas. Eles dedicam a vida inteira para a ciência, a tecnologia, a produção do conhecimento e são relegados pelas suas instituições. E na maior parte das vezes também o salário deles são consumidos pelos planos de saúde. Então os aposentados têm muitas dificuldades e são centro do nosso eixo na campanha e na proposta do programa do Renova Andes. O quarto eixo nosso é a questão da diversidade, as pautas opressivas, contra as opressões de gênero, de raça, a questão da LGBTQIANP+. Nós sofremos muitas opressões dentro das estruturas organizativas e esse é um eixo importante para a gente. E o outro eixo é a questão da defesa da universidade pública. Nós precisamos recuperar o orçamento das universidades, que perderam 70% do orçamento público. As bolsas de permanência, a bolsa de pesquisa, extensão, são prioridades para nós recuperar e inclusive encher a universidade de jovens da classe trabalhadora. E com a pandemia e com os governos dos últimos anos, nós perdemos muitos estudantes. São questões prioritárias para nós da Chapa 3. Olha, a atual direção do Andes, ela está há 24 anos se revezando no poder. Então nós fazemos uma distinção bem evidente, que são os primeiros 20 anos do Andes. O Andes foi protagonista na Constituinte com propostas do concurso público, da universidade pública. Foram guerreiros, companheiros e companheiras que realmente construíram a nossa organização sindical. A partir dos anos 2000, a nossa avaliação é que o Andes se perdeu no isolacionismo e no sectarismo quando criou uma central, que é a CSP com lutas, que acabou apequenando o Andes. Então nós temos que recuperar o Andes como instrumento de luta dos docentes e das docentes e colocá-lo no centro da discussão política, educacional e dos grandes problemas nacionais, em conjunto com outras organizações que lutam em defesa da educação pública brasileira. Esse é o principal erro. Se burocratizou. E nós do Renova Andes queremos um sindicato renovado no sentido de estar próximo aos professores e defendendo, de fato, aquelas questões que são típicas de um sindicato nacional como o nosso, com 70 mil docentes filiados, mas que participam do processo do cotidiano 5%, 6% e das eleições 12%, 15%. Então há uma baixa participação dos nossos filiados no Sindicato Nacional. Na nossa concepção, o Andes deveria ter se articulado, participado, por exemplo, do Fórum Nacional Popular de Educação, das grandes mobilizações feitas pela UNE, pela UBS, pelo CNTE, pelas centrais sindicais, mas seguiu a orientação da sua central sindical. E isso nos isolou, como Sindicato Nacional, das grandes mobilizações. Porém, como eu fui presidente da DUMB, lá em Brasília, nós nos somamos, nós levamos 50 mil pessoas na esplanada
junto com a UBS, com a UNE, com todas as entidades e centrais, movimentos populares que lutam em defesa da educação. E isso aconteceu em várias capitais. E o Andes deixou de se somar a estas lutas quando outras forças políticas se envolvem, o Andes se retira. Então esse é um erro muito grave do nosso Sindicato Nacional. Enfrentar os limites significa que o Andes precisa ser devolvido para a categoria docente, que é o que nós propomos, né? A Chapa 3 Renova Andes, exatamente isso. Nós precisamos reconstruir o Andes nas municipais, nas estaduais, nos institutos federais, Cefetes e nas federais. Então o Andes precisa ter uma participação ativa nas lutas gerais dos grandes temas nacionais. A UNB também como um exemplo protagonista nisso, com Darcy Ribeiro. A universidade foi feita para discutir os problemas do povo brasileiro. O Andes tem que assumir esse protagonismo nas discussões nacionais e na articulação com outras forças políticas, né, que defendem a educação pública brasileira, defendem o professor, a professora, aqueles que estão no cotidiano, na sala de aula, e não apenas o professor militante, sindicalista. Nós somos uma chapa que representa essa categoria que está no cotidiano, em sala de aula, defendendo a educação pública brasileira. Olha, o último período ele foi caracterizado pelo ingresso do fascismo na sociedade brasileira, a perseguição às universidades públicas, à ciência, à tecnologia, ao conhecimento. Nós tivemos um período também pandêmico em que houve uma sobrecarga de trabalho das mulheres professoras, dos professores de maneira geral, e o Andes fez foi pouca atuação nesse sentido. Nós avaliamos que poderia ter sido feito mais se o Andes não estivesse preso a uma central sindical que poucas lutas e propostas fez em relação a defender o docente nessa condição. Então, a nossa avaliação é que nós temos que renovar o Andes Sindicato Nacional. Vote na Chapa 3 Renova Andes para nós termos a capacidade de rearticular o Andes como um grande sindicato nacional. Nós temos 70 mil professores filiados para dialogar, negociar com outras forças políticas importantes para a conquista de melhores salários, de carreira, reduzir a carga na área da saúde dos aposentados e aposentadas, defender a universidade pública, essa capacidade de diálogo e de interação com outras forças políticas, nós da Chapa 3 conquistamos. Por isso, no dia 10 e 11 de maio, vote Chapa 3 Renova Andes. Renovar é preciso, um sindicato para todo mundo.